todas, todos. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de cada uma aqui, especialmente a Dona Glória e seu Carlos Moura, que vieram abrir esse seminário, essas rodas de conversa que a gente vai fazer aqui durante este fim de semana e o próximo, dentro da programação do Festival Cena Contemporânea de Brasília. A gente está aqui, a Companhia Brasileira de Teatro, num projeto de pesquisa sobre história. Então a gente está realizando uma residência artística aqui, vários participantes estão aqui com a gente essa tarde, durante essas 2 semanas, ao redor desse tema. Como a história coletiva interfere na história de cada um, como a trajetória de vida de cada pessoa também pode determinar questões na grande história, relação entre memória íntima e memória coletiva. Então a gente está convidou para formar esse ciclo, esse seminário, vários pensadores, pensadoras, ativistas, artistas, para conversar com a gente nessa roda, aqui nesse sábado, no domingo amanhã, no próximo sábado e domingo também, com outras pessoas, a programação está aberta. Esse é um projeto que também tem a ver com os espetáculos da Companhia Brasileira que nós criamos recentemente. O espetáculo que vai estar na programação do Cena Contemporânea no Teatro Nacional se chama Ao Vivo Dentro da Cabeça de Alguém, que é uma peça que também se debruça sobre essas questões de relação entre a memória íntima e a memória coletiva. E um trabalho mais recente, que se chama Sonho Elétrico, que também se debruça sobre essas questões. A gente está no início de um processo de criação de um trabalho novo para o ano que vem, para 2026, que se chama justamente História. Então a gente convidou o seu Carlos Moura, a Dona Glória Moura, para conversar um pouco a partir das questões da inserção, do pensamento deles, do trabalho deles ao longo de muitos anos. E o Zé Maria vai apresentá-los para a gente vai conversar essa conversa. Primeiro, agradecer a presença de todas e todos e todes de novo, principalmente a doutora Glória, doutor Carlos Moura, por terem aceitado esse convite e estar aqui na abertura dessas conversas que já fazem parte também desse pensamento que chama a plataforma Voo Livre, inaugurada pela companhia, com todos esses jovens artistas aqui de Brasília que estão já participando com a gente da residência. Lembrar também que esse é um projeto de manutenção da Companhia Brasileira de Teatro, que é apresentado e patrocinado pela Petrobras por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura do Governo Federal. E hoje, então, a gente tem a honra de ter a presença da doutora Glória Moura, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área da educação, como vocês percebem, com ênfase em educação e cultura afro-brasileira, atuado principalmente nos temas cultura afro-brasileira, quilombos contemporâneos, educação e cultura afro-brasileira, combate ao racismo e pesquisas. Participou da elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola em 2012. Mais alguma coisa, Dona Glória? Isso já é muita coisa. Já é muita coisa. E Carlos Moura, que é advogado, fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília, foi o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, que ontem fez 37 anos, a fundação. Com atuação destacada por onde passou, foi diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada do Brasil em Cabo Verde e na Guiné-Bissau representou os países da CPLP. Foi assessor da Secretaria dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e, por 2 vezes, secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, entre outros cargos no Brasil e fora dele. Bem-vindos. Eu acho que a gente podia começar essa fala, doutor Carlos, doutora Glória,
uma narrativa que vocês podem fazer de como pensar esse tema da história hoje, contemporaneamente, a partir da trajetória tanto de pesquisa como de trabalho e de militância de vocês, cada um no seu campo. Acho que a gente podia organizar esse encontro com um momento de fala para cada um de vocês e depois a gente abrir para uma conversa, para perguntas, para uma troca mais quente entre nós. A esquerda não. Olha, eu me sinto assim, lisonjeada por esse convite. Eu não acho que eu faço nada demais. Mas parece que o Brasil não quer saber da sua história. E nós insistimos em sem saber da sua história. Eu mesmo só consegui perceber que tinha uma diferença quando não me deixaram ser, eu estudei em colégio de freiras, ser anjo. Por que eu não posso ser anjo? As colegas minhas foram anjos, devia ter lá pelos 9 anos, né? Foi caindo a ficha muito devagar. Eu sabia que eu era diferente, mas não sabia por que eu era tão diferente. E assim foi, até que eu acredito muito em Deus, nos orixás, nos valores espirituais. Foi caindo a ficha devagar. Quando não pode sentar aqui, não pode rir aqui, não pode ser alegre. As feiras cobravam muito, né? Então, depois de uma quermesse, né? Minha mãe gostava muito de fazer quermesse, que era brincadeira, que era fogueira. Então, na segunda-feira me chamaram de entrar, diretora da escola, queria falar comigo. Tá bom, eu estou aqui. Fui lá. Outras correndo sozinha, já trabalhar. Aí era para reclamar porque eu ri muito na quermesse. Tudo eu estava rindo, tudo eu estava rindo. Não entendi nada, né? Eu estava acostumada a rir por tudo também, né? Lá em casa também não era uma coisa fácil. Meu avô, que era o chefão, né? Era muito rigoroso. E assim foi a vida. Até que eu comecei a namorar o Carlos. Aí sim caiu a ficha inteira. Bonito desse jeito, né? E óbvio, e vinha todo mundo. Meu Deus, recebi carta, recebi telegrama, recebi amigos queridos que diziam: mas você, minha filha, já pensou o que vai acontecer com você namorando esse cara? Não vai acontecer coisa boa. Não é assim que se começa. E eu disse: nada. Porque uma coisa dessa não me nada. E por aí fomos, chegamos aqui. Eu não esperava nunca receber um convite desse. Mas agradeço e me ponho a nu a responder o que eu puder.
que aqui também é gente graduada, né? Tem gente aqui que já fez muito pela causa. Eu não fiz nada pela causa, não. Eu fiz por amor. Apaixonei e ponto. Vamos em frente. Vamos em frente. E estamos aí. Agora com quase mais de 90 anos. E o que a gente puder botar na cabeça do brasileiro que nós somos uma comunidade miscigenada, misturada. O Brasil é um país misturado. E tem que dar conta dessa mistura. Mas ele ainda resiste. Né? Ainda resiste. A população, quando tem uma brecha para achar que é branco, bota lá o terno bem arrumado para ver e tal, bota as crianças num colégio mais famoso, né? Que não fala no branco, não fala no negro, não fala no africano, não fala de onde nós somos, a nossa origem. Né? Mas eu vou falar que eu fui agraciada, será que é certo o termo, por uma coragem, também não sei se é coragem no termo, de encarar essa realidade, estudar o máximo que eu pude. Eu me lembro das primeiras reuniões que a gente fez aqui de um grupo de estudos sobre a formação do Brasil, e a gente perguntava isso, mas adianta a gente estudar isso? Claro que adianta, quanto mais a gente sabe, né, mais a gente tem condições de reagir, que não é fácil. Chega! Chega, pode ser mais. Eu tenho muita história. E essas histórias, meu avô era um mulato grandão, com uma casa no leilão, e se achou, um jovem de hoje, o máximo. Mas eu acho que aquilo foi uma cacetada, porque nós saímos de uma casa simples, uma casa bonita, cheia de graça, mas não mudou nada na nossa vida. O avô continuou achando ruim da gente mexer no talher errado. Comprou um negocinho de botar o talher. E aí vem os avós, a avó índia de origem indígena, outro de origem italiana, outro. É isso que vocês querem que a gente fale? Pode ser por aí? E por aí vai. A dificuldade de relacionamento, né? No colégio só tinha uma negra, no ginásio. No outro, né, que antes do ginásio, não tinha nenhuma. Eu vi as pessoas olharem assim diferente. Mas não caía a ficha. Qual era a diferença? Então, a gente vai, será que é acostumando? Acho que não acostuma nunca não. Jamais. Mas vai se adequando, né? Porque tem que sobreviver, né? E é duro. É duro, mas a gente vai.
Eu e o Carlos formamos uma dupla que às vezes as pessoas não entendem muito. Mas somos nós mesmos. E já vamos nós. Né? E aí, nós estamos hoje com 4 filhas. Eu tive 5 vezes grávida, mas vingaram 4, vai por 5, ou 6, ou 7, ou 8, não sei. Porque eles são terríveis. Eu sou mãe da Cristina. Eu sou mãe da Cristina Moura, da Luciana Moura, da Débora Moura, que é essa aqui, da Carla Moura. Falta uma. Agora falta uma memória. Essa fase é dura, mas nós vamos chegar lá. Deixar o recado mais, sei lá, precisa ser mais completo que eu quero falar, não. Mais palpável. E isso aqui parece que é isso que nós estamos buscando. Nós estamos batendo de frente, numa boa. Né? E que os jovens, eu estou vendo aqui muitos jovens, pensem isso também numa boa. Não tem nada de errado. Precisamos saber mais, compreender mais, batalhar mais, vestir a camisa mais, porque muitas vezes a pessoa vem com a camisa vermelha, a camisa vermelha não. Ele estava de camisa vermelha. Né? Até que a memória não está tão ruim, eu reclamo tanto dela. Mas precisamos ter coragem para viver esse Brasil. Esse Brasil que está aí, né? Mas agora, falei com vocês que eu acredito muito em Deus, parece que por vias contrárias, vias difíceis, está havendo uma possibilidade de mudar isso que está aí. E não é possível, gente. São quantos anos? Nós somos jovens nessa luta. Eu estou com 80, né? Em 89, Carlos não vou dizer não. Pode deixar. Eu sou mais velha que ele, mas ele não parece. Então, deixa ele. Aí, eu não sei se é isso que vocês querem que a gente fale, ou cursos que eu organizei, eu acho que é sorte de coordenar um curso exatamente sobre esse tema de escolaridade e etnia, pela UNB, e contar histórias, procurando as raízes lá, na história do Brasil, lá com os meninos e meninas negros, levando eles para lá, para a comunidade deles, comunidades quilombolas. Eu trabalhei muito em comunidades quilombolas, na educação. Como é que a gente mostra isso aos meninos na escola primária, na escola, no início da história escolar? Né? Então, eu fiz um curso, coordenei também um curso, que era exatamente isso. Eles contavam a história da comunidade, eu ia para a comunidade com os alunos, e nessa história eles se abriam, eles recontavam com desenhos
com histórias desenhadas. Foi lindo, gente, foi lindo. E tinha história do norte e do sul, do nordeste e do sudeste, e por aí vai. E eles aprendiam fácil o que a gente estava querendo passar. E está publicado isso. Eu não sabia bem, devia ter vindo antes. Mas eu posso contar isso tudo com textos e desenhos feitos pelos alunos que contaram essa história e ponto. Tinha vontade de saber se ainda é usado, se ainda são usados esses livros na escola. Foram distribuídos, todinhos. Tanto que os últimos estavam escondidos na cozinha do MEC. Mas depois apareceu, eu distribuí mais. Mas é difícil. Essa parte eu não quero tocar, não, porque é muito difícil. Achei. Que a gente ache uma cozinha cheia de livros um dia e possa conversar com os meninos e as meninas de qualquer lado que venham, de qualquer educação que tenham tido, sobre isso. Para lá, para cá. Né? O que vocês acham dessa proposta? Desde pequeno, o menino tem que aprender que nós somos isso. Nós somos essa mistura. Muito bem, obrigado. E se não fosse essa gente que trabalha, que não se cansa porque não pode, senão não come, senão não vive, senão não paga casa. O Lula pode fazer muita coisa e faz, mas não tem os poderes todos de Deus para mudar isso de repente. Isso é um projeto cumprido. Então, vamos nós. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Por meios eu não sei quais, não tenho remédio. Por mais que eu escreva uma receita, nunca fecha. Sempre dá um rolo. Mas nós vamos enrolando o rolo. E essa acho que é a nossa missão. Se nós estamos aqui, temos consciência de que podemos fazer alguma coisa, não fazer é pior. Temos que fazer. Vamos lá. Vai sofrer? Vai sofrer. Não precisa dizer que vai sofrer. Né? Porque depois é tão gratificante eu encontrar uma aluna na rua. Oh, olha da Glória, Glorinha, tanto faz. Agora, então, vamos em frente. O que eu puder ajudar, eu estou às ordens. Chega por agora. Obrigado, Nós podemos fazer juntos. Se vocês estão aqui é porque querem uma mudança. Então vamos lá. Fazer juntos, é isso aí. Tem que falar. Olha, eu cumprimento aqui. Eu penso que essa nossa conversa poderia se desenvolver a partir do que a Glória colocou, porque, enfim, qual de nós teria suficiente clarividência para suceder a esse testemunho? Eu acho que nós vamos conversando. Não é, Yara? Eu acho que vamos por aí, a equipe aí. E dá a oportunidade para que todos se manifestem. Sim. Eu fico com vontade de ouvi-los sobre
essas ações, a dona Glória falou desse trabalho educacional nos quilombos e como a possibilidade de criar, contar histórias num contexto como esse desde cedo pode gerar possibilidade de mover a sociedade, né, nas coisas que a gente acha urgentes. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre como foi, num período como o que deu lugar à criação da Fundação Palmares, como que foi essa experiência de criar a Fundação Palmares no contexto em que ela foi criada, quais foram os primeiros passos, as resistências, que tipo de enfrentamento ou de parcerias também, por um outro lado, foi possível criar naquele contexto. Acho que é importante para a gente atualizar essa história, né? Sim. Olha, nós sempre, desde que nos conhecemos, né, que nós tivemos um compromisso, que era um compromisso de trabalhar no sentido de modificar o quadro social e político na perspectiva daqueles menos favorecidos. Não é? Vocês perguntaram, tiveram sucesso? A realidade está aí. Eu e Glória nos conhecemos em Niterói, em 1960. Bom, enfim. Éramos estudantes e frequentávamos, nós somos cristãos, católicos, e frequentávamos a missa do universitário lá em Niterói. Nos conhecemos nesse contexto. Né? E, a partir daí, surgiu essa cumplicidade, né? E uma cumplicidade selada com o grupo o grude do amor. A partir daí, nós começamos essa caminhada. Ainda não éramos, eu não era advogado ainda, nem era professora, né? Éramos estudante universitário, fazendo o que nós chamávamos de política estudantil da universidade. Paralelo a isso também, uma militância na Juventude Universitária Católica, que era um movimento dentro da igreja de renovação, de resistência. Tanto é que o nosso casamento trouxe uma inovação, mesmo que pretensão, mas o casamento era celebrado com o padre virado para o altar e de costas para os cristãos. E tudo era muito fechado naquele âmbito, né, clerical, ou seja, no âmbito dos padres. Já no nosso casamento, nós conseguimos uma autorização para que o casamento foi feito numa missa, para que fosse voltado para os cristãos do nosso casamento. E nós já começamos aí já tentando derrubar barreiras, né? Barreiras daqueles que estão por cima. Ela ficou 1h e tanto na porta da igreja, porque o padre decidiu que não arrumaria o altar da maneira conforme nós pedimos. Conseguimos superar isso e, de fato,
foi celebrado de volta para o público. Agora fez algumas colocações aqui que me fizeram lembrar. No nosso casamento, parou a rua. Porque, veja bem, era um casal de resistentes, um casal que queria transformar, não só dentro da igreja, mas como também a sociedade de um modo geral. E era um casal interétnico, né? Um preto e uma branca. Eu não sou branco, não, mas... Essa é a parte eu já esperava. Mas então vocês vejam o contexto. Né? Então, e a partir daí continuamos trabalhando juntos na política universitária, diretório acadêmico, né? Claro que com a parceria dela, né? Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da então Universidade Federal Fluminense, então não, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, hoje a UF. E sempre a gente, nessas experiências. Eu vim conhecer Brasília como diretor do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de Niterói para reivindicar a criação da hoje Universidade Federal Fluminense. Nada disso sendo feito sozinho, nada disso pensado sozinho, porque a gente fazia as coisas juntos, escrevia junto, não é? Interpelava os diretores das escolas, interpelava o bispo, interpelava o padre, enfim, sempre querendo mudar, sempre querendo transformar. E até hoje nós temos essa pretensão, essa ilusão, essa utopia, né? A gente sai de casa e diz assim, bom, vamos tentar mudar o país. Nessa época, eu, recém-formado, um pouquinho antes, né? Nesse contexto, nós fomos despertados para a questão camponesa. Vocês sairão daqui, talvez alguns ou todos, com vontade de pesquisar o país daquela época. Olha a situação do camponês. Né? O camponês tem direitos trabalhistas, tem direitos civis. Nós sabemos que ele tem o direito, entre aspas, de se submeter ao Código Penal. E começamos a trabalhar com camponeses, organizar os camponeses. Era tempo das ligas camponesas. E veja bem, nós nunca discriminamos ninguém. Esse trabalho político era feito com o que nós chamamos de frente única, ou seja, cristãos, católicos e os nossos amigos e companheiros do Partido Comunista. É preciso nos juntarmos para mudar. Tanto é que, de tanto essa militância, em 63, nós ajudamos a criar a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, hoje a CONTAG, né? Muito antes da existência do TEDL, né?
com o movimento de trabalhadores rurais camponeses, que todo mundo conhece. Enfim, esse foi um lado. Com isso aí, nós conseguimos uma legislação que reconhecesse a existência dos camponeses. Eu, enquanto advogado, se eu ia postular algo em favor do camponês que estava sendo expulso das suas terras, né, que estava sofrendo agressões, o juiz dizia: doutor, eu não tenho como definir a sua petição, porque não há amparo legal. Claro que em tudo isso também, pelo menos não, no subconsciente, o traço racial. Você sentia o racismo. De repente alguém chegava para você e dizia: olha, o diretor da associação de camponeses que você criou e pediu que trocasse você porque ele não acredita no advogado preto. Mas continuamos, está aí o resultado, a CONTAG, né? Existe, ou bem ou mal, os camponeses estão amparados na legislação, mas não estão amparados na questão fundamental, que é a reforma agrária. Seguramente, vocês já ouviram falar no latifúndio, coisas que vêm desde as capitanias hereditárias. Né? O problema da terra, a propriedade da terra, né? O preto, o pobre, o excluído, não pode ter a sua gleba de terra. Agora, eu não dei. Eu sou fruto da Casa Grande Senzala. E digo por quê? Minha mãe ficou viúva com 4 filhos. Anteontem faleceu o último que estava vivo só sou eu. Foi trabalhar numa casa de doméstica e me levou. Eu tinha 1 mês. Por qualquer razão, por muitas razões, né, os patrões gostaram de mim. A coisa foi evoluindo que eu passei para o colo deles. Passei a dormir no quarto deles. Minha mãe como empregada doméstica e minha mãe sempre junto, mas Casa Grande e Senzala, bem tratado e tudo. E puseram para estudar, me puseram para fazer, antigamente era ginasial, depois de ensino médio, hoje é fundamental, e daí por diante, né? Sempre me dando as melhores coisas. Né? E aí fiz o fundamental, fiz o ensino médio, fiz faculdade, muito tempo com ele, mudaram para Niterói, eu fui junto. Enfim, estou fazendo essa ligação para que a gente tenha conhecimento e reflita como se há um tempo como é a desigualdade no país, há um tempo também como
pessoas generosas, né? Pessoas que generosas e que ajudam o outro, né? E que amam o outro. No meu caso, por exemplo. Né? Agora, disso tudo, a minha vida modificou muito, e para melhor, evidentemente, depois de começar essa parceria com a Glória. Né? Parceria de 63 anos. 63, né, minha filha? Eu te conheci em 59. Casamos em 64. Né? E aí vem percalça, esse trabalho de camponês, esse trabalho na União Nacional dos Estudantes. Né? Isso tudo veio o golpe de Estado de 64, e aí eu fui preso, Glória esperava a Débora, né? E passou também por dificuldades com a polícia e tal. Enfim, agora veja bem, com isso tudo, você veja bem, em 64, né? Um casal preto e branco, você pode apartear. Tinha que fazer uma força muito grande para não ser rejeitado. Porque o racismo está aí. Né? O racismo está aí. Isso tudo. Nós chegamos à conclusão que era necessário ajudar a construir alguma coisa. Não só você protestar, mas você tem que propor. Né? E propor coisas que possam ser executadas, ainda que a reação, o superior, a classe dominante não. Eu vou ficar em pé um pouquinho, tá? Apesar da minha perna não estar boa, mas tem o hábito, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Posso? Eu não perguntei ao diretor, posso? Mas, enfim, Tá bom o microfone? Sim. Tá bom. Nessa trajetória, nessa caminhada, aqui em Brasília, né, foi criado o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, que era uma entidade para tratar de assuntos culturais da comunidade negra, quer dizer, na perspectiva de eliminar o racismo por intermédio da compreensão do estudo afro-brasileiro. As nossas raízes, a nossa identidade, de onde nós viemos, né? E uma nação que tem subjacente os valores africanos. Foi aí que nós resolvemos reivindicar a criação do governo federal, da administração federal, uma instituição que tivesse a responsabilidade de difundir, divulgar, esclarecer, estudar, debater os valores culturais africanos da nossa sociedade. Daí que surgiu a Fundação Cultural Palmares. Não foi fácil. Eu me lembro que isso foi maio, né? Maio de 68. A mensagem do presidente da República chegou
do Congresso, na Câmara dos Deputados, anteriormente, a partir de um encontro de um grupo de negros e negras, havia alguns brancos também, numa audiência com o presidente da República, que era o Sarney. Isso em 86. Estávamos prestes ao centenário da abolição da escravatura. E reivindicamos que queríamos uma entidade nos moldes da Palmares. Um grupo como ele. Surgiu a ideia de uma fundação. E ele disse, tá bem, vamos criar uma fundação. Isso foi em 86. Em 88, mandou a mensagem para o Congresso. Combinamos que a relatora seria a deputada Benedita da Silva, que eu acho que todo mundo sabe quem é a Benedita, né? Estamos torcendo para que ela seja candidata e se eleja senadora pelo Rio de Janeiro. Então chegou a mensagem, ficou tudo acertado com o ministro da Cultura e com o presidente da Câmara, que um dia tal de maio a mensagem seria votada na Câmara. Estávamos todos lá. Eu encontro a Benedita dizendo, olha, eu não posso relatar porque o partido me proibiu. É importante dizer, proibiu por quê? Porque naquela época havia um consenso de que, resolvida a questão política, resolvida a questão da desigualdade, melhorando para todo mundo, desapareceria o racismo, porque o racismo era uma questão social. Bom, aí caímos da cadeira, né? Era ministro Celso Furtado. Estudem um pouco, vocês saberão, talvez já tenham estudado, Celso Furtado. Falei com ele, olha, não é possível. Passou-se o tempo. E nós ali em cima, reivindicando, pedindo e tal. Quando chegou em agosto, o Celso Furtado me chamou e disse, olha, vamos. Já falei com o Ulisses, que era o presidente da Câmara, ele vai colocar em votação dia tal. Dia tal, eu cheguei lá. Qual é o relator? Sabe que tem que ter um relator, né? Não tinha. Aí eu corri, encontrei o caso Alberto Caó, vocês também encontrarão aí em livros e tal. Falei, você tem que fazer esse relatório hoje. E sentamos lá, e entrou a matéria, colocou em votação, chega o líder do partido que estava contra, pediu verificação de quórum, o doutor Ulisses disse, está aprovado. E o que era contrário ficou lá gritando e tudo. Contando esse pedacinho para vocês verem, tudo isso é racismo. Né? Mas eu acho que a gente pode, né, fazer uma rodada aí. Enquanto eu tô, Glória falou mais do que eu, como sempre, né? Mas vamos. Acho que nós devemos abrir um baile. Eu acho que todo mundo vai dançar, mas vamos abrir um baile. Se tiver jeito, o que vocês acham? Porque é muito parado aqui, ó. Usar uma música aí boa, a gente dança. O que vocês acham? Uma boa. Eu não falo, não enxergo, mas está ótimo. Gente, olha,
testemunho de vocês é música para nós também. Então tá bom. Acabar soando como música. Sim. E a coisa é tão difícil que anos depois, não sei fazer conta não. Uma amiga minha que trabalhava lá no médico, contou para mim que o curso que eles tinham feito lá para melhorar a situação da educação, um cara falou que as aulas da Glória poderiam ajudar. Não entendia aquilo, cheguei em casa com o Antônio, o Carlos disse, mas menina, você quer ser conhecida? Ele que sabe disso tudo que ele contou, viveu. Você vai falar, mas vai ser conhecida como a mulher dos bailes? E aí, né? Qualquer coisa está valendo para a gente mudar essa situação. Porque não tem mais, né, jeito de ficar nisso. Agora, eu acho que não há de ser o presidente dos Estados Unidos. Se for também, vamos lançar isso e, sei lá, mas para mudar mesmo. Mas é muito difícil, eu estou contando isso, não é para diminuir a importância do Carlos nessa história, né? Eu acho que é muito importante a presença dele. E eu acho que a gente tem que achar uma maneira de trabalhar o bom, o lado bom. Porque a gente não estou aqui para fazer nem propaganda, nem tirar o chão, que ninguém tira, da Globo. Mas não é botando só tristeza nos programas, né? Que vai mudar. Como mudar? Como fazer que entre na cabeça das pessoas, ou que ponha pelo menos para pensar. Que tem que mudar. Mudar como? Né? Qual é a nossa contribuição nessa mudança? Persistência. Nós estamos aqui já, quem está aqui já está persistindo, né? É a primeira vez que eu vou falar essa coisa. Então, vamos lá, vamos à luta. É lutar, vamos lutar. Mas não precisa acabar com a sociedade, né? Porque a sociedade está sofrendo. Está sofrendo. Então, o que fazer? É isso que nós estamos procurando aqui, né? O que fazer? E podemos levantar a nossa casinha lá, nosso trabalho, falando todo dia disso. Será que é assim? Será que é não indo às reuniões que chamam para debater? Não é. É difícil, mas não é impossível. O que vocês acham? Eu acho extraordinário ouvir os relatos de vocês, porque a todo momento, tanto você, Glória, quanto você, Carlos, falaram diversas vezes palavras ou termos como esse. Vamos lá, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que essa consciência propositiva, acreditar na ação, na persistência e também se colocar como agentes construtores no calor do momento da história, com essa consciência, é muito forte, bonito e importante ouvir isso.
porque acho que gerações como a minha, como as de pessoas mais jovens que eu, vão abandonando as lutas. Eu acho que uma parte considerável da sociedade vai abandonando as lutas. E eu acho que a construção é em longo termo, é diária, é nas mínimas coisas. Vocês falaram também, os dois, sobre parceria, sobre o amor, sobre a grande história não está separada da história de cada um, do que você constrói na sua própria vida, os laços que você faz. Então eu acho que o relato de vocês ilumina muita coisa. Assim, como também a história, ela é, na verdade, uma máscara para as histórias que cada comunidade, cada indivíduo, cada dupla, cada pequeno conjunto de pessoas vai fazendo. Hoje o seu Carlos fala, eu fiz uma pergunta, eu gostaria de saber como foi o contexto da criação da Fundação Palmares, por exemplo, foi o que eu indaguei. O Dr. Carlos contou da história familiar dele, por exemplo, da Casa Grande de Senzala, para contextualizar todo um trajeto que foi culminar, por exemplo, nas lutas coletivas e também individuais para a criação da Fundação Palmares, que hoje completa 37 anos. Isso é um testemunho muito importante, porque a gente acha, sei lá, é muito fácil que essas trajetórias caiam no esquecimento. As pessoas passam aqui todo dia, ouvem falar da Fundação Palmares e acham que isso nasceu de que maneira? Surgiu como? Né? Então, eu acho que a gente vive um tempo, nós artistas, por exemplo, acho mesmo que temos importante papel no entendimento do sentido da história na vida individual, mas sobretudo na vida coletiva. E eu acho que ouvir vocês não é só estímulo, mas é um aprendizado muito grande para dar força para isso, para chamar o pessoal para o baile, entendeu, Glória? E acho que também a desmistificação das grandes dificuldades está no discurso de vocês. Porque vocês fazem isso com o sentido da alegria também, porque acho que a alegria é a prova dos 9 para a luta. Também acho. Então, não sei, não tenho nenhuma outra pergunta, eu só queria dar esse testemunho, assim, em agradecimento, porque a gente está abrindo essas rodas de conversas, esses seminários de um projeto em mais longo prazo. Eu acho que vocês vêm dar um axé, assim, inesquecível para a gente. Assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, bom, a palavra está aberta, quem tiver... A gente pode abusar um pouco ainda do tempo, da presença de vocês. Eu queria saber, senhor Carlos, senhora Glória, como foi quando o senhor foi preso para manter esse espírito de luta, a senhora esperando a Débora, e como nesse contexto tão brutal, né, que é a prisão, a repressão, vocês manteram esse espírito de vamos lá, vamos à luta. Como foi esse período? Foi duro, mas foi revigorante, sabe? Eu parei não interessa o nome nenhum da pessoa, nem alto escalão, para falar sobre o Carlos, sobre a igreja. Ele tinha saltado aqui
protegido. O padre que veio com você abraçado, saltou em Brasília, quando nós estávamos. Eu ia, nem fui, porque tinha a tal da coisa que não acaba mais, né? Ah, já vou Eugênio. passar. Hein? Eugênio. Dom Eugênio. Entendeu? Então, a gente cria asas para fazer coisa que nunca pensou. E depois tem a criança que está chegando, é também um estímulo. O hospital ficou cheio. Ela nasceu 3 de dezembro. E manhã lá o pessoal não sabia o que fazer com tanta gente, porque estava cheio, não podia ficar cheio assim. Então, essas coisas que parece que não são nada, mas são, né? São força. Agora que tem hora que dá um cansaço. Hoje mesmo eu estava cansada. Mas eu muito cansada, porque qualquer coisa, aí é outro assunto, né? Mas é o mesmo. A maneira da gente viver, parece que tem compromisso toda hora. Eu não tenho mais, eu estou aposentada. Ainda não me conscientizei que eu estou aposentada, que eu posso ficar sem levantar, que eu posso ficar sem trabalhar. Mas temos que trabalhar. Não é brincadeira, não. Todo mundo está disposto? Seja sorrindo. Sorrindo é uma beleza, né? Porque eu acho que o sorriso, a alegria, vem de dentro da gente. E a gente tem que fazer a luta de dentro. É muito bom ouvir esses testemunhos, não vou repetir as palavras já ditas pelo Márcio, mas eu queria entender que uma coisa que você falou no início da sua fala, da espiritualidade de Deus, e que hoje a gente ainda vive essa dificuldade de unir a política com a espiritualidade e como vocês, nessa época, na Igreja Católica, conseguiam juntar essa visão espiritual cristã com o comunismo, que tem uma visão mais pragmática e materialista e separado dessa dimensão cristã espiritual. Eu queria entender como vocês conseguiam trazer, porque eu acho que no Brasil, né, o comunismo, diferente da Europa e da União Soviética, aqui, né, na América Latina, juntou-se com essa nossa espiritualidade, que é muito forte, né? Então, queria entender que ainda hoje muita gente fala do comunismo como negação da espiritualidade, do cristianismo, e eu vejo que não, que lá atrás houve exemplos como vocês de juntar essa perspectiva íntima, né, espiritual, individual, e levar isso para a luta materialista, né? Queria entender. Até hoje temos alguns amigos, né? Ação Popular, AP, mas as coisas mudam, né? Graças a Deus, que se fosse tudo ficar parado, era triste. E tem o tempo de botar o pé no chão. Não sei se entrar para a antiga AP.
ou se é fazer uma coisa nova. O que é esse novo? Gente, pensa bem, quantos anos tem um grupo, ou tem muitos grupos, pensando isso? Desde Cristo, né, que criou o cristianismo, ou estão querendo dizer que não tenho nada contra religião nenhuma, mas não essa religião que está querendo tomar conta. Evangélica, né? Então o evangelho vai salvar o mundo. Se salvar, tá bom, vamos para o evangelho. Mas aquela relação com dinheiro eu acho muito difícil. Porque não é assim que vai resolver o problema da coisa material, né? Sei lá. Mas tem que ter uma saída, não é possível. Há quantos anos está se discutindo isso, né? Será que somos nós? Temos que acelerar esse processo. Que dia é hoje? 23 de agosto. Então, 23 de agosto não está muito longe de Natal, né? Quem sabe a gente consegue isso como presente de Natal. Mas fazendo do nosso jeito, gente. Nós não queremos fazer nada de... Fazendo do jeito que a gente acha que deve ser. E eu tenho esperança que um grupo faça. Estamos aí. Você... Qual é seu nome? Meu é Daniel, eu sou professor, eu trabalhei com teatro também um tempo, mas acabei, por questões para além da vida material, também tentando entender os acontecimentos da vida que me aconteceram, que eu me questionei e me voltei hoje para a educação. Eu sou professor da escola pública aqui no DF, sou natural da Paraíba também, trabalhei em grupos de teatro e achei que a mudança também tinha que acontecer primeiro em mim, me voltei para a micropolítica mesmo, então tenho que me transformar não só no teatro, como eu vinha fazendo, mas eu me voltar para... Eu sou professor, minha mãe sempre me pediu para não largar a profissão de professor e virar um artista. E aí eu aprendi um pouco isso, que eu preciso fazer a mudança não só no palco, mas na luta na escola, como eu estou tendo, com crianças de periferia, com seus problemas, e aí eu estou nessa luta que é um pouco anônima, mas é transformadora também, né? Não só na parte do teatro, da cena, que nós atores, diretores, acabamos recebendo essa coisa de artista, e fica muito mistificado aquele artista separado da vida real. E aí, por circunstâncias, eu acabei saindo do teatro e me voltei mais para essa dimensão da vida cotidiana, do ensino em sala de aula. Essa eu já estou dando a minha história aqui, né? Daniel, você está respondendo aquilo que você perguntou, né? São atitudes de aceitação do outro, atitudes, ações para transformar aquilo que é injusto, né? É por aí.
né? É que você tem essa vida que, independentemente, minha opinião, independentemente da pessoa ser cristã ou não ser cristã, né? Mas com o seu testemunho são atitudes cristãs, mesmo que você fosse, eu não sei se marxista, entendeu? Mas é atitude cristã. Então, é assim que a gente procura trabalhar com todo mundo. Mas reuniões na minha casa, você vai encontrar lá gente de todo jeito, entendeu? De todas as idades, né? Sem discriminação, né? Inclusive pessoas que muitas têm estigma, rejeição, que são o povo da opção sexual. Todo mundo, quer dizer, somos iguais, somos humanos e vamos estar juntos. Você é o Gaia. Seguinte, quando eu não tive muito tempo detido, não, mas a minha detenção foi por causa desse trabalho com camponês, trabalho estudantil e assim por diante. Mas eu saí e continuei no mesmo trabalho. Evidentemente que tinha que, durante um mês, ir à Secretaria de Segurança para assinar, dizer que eu estava lá, etc. Isso prejudicou a minha progressão funcional. Eu era funcionário do governo do Estado do Rio de Janeiro, viu? Mas é a coisa, né, Daniel? A gente tem que persistir, né? Enfrentar os desafios, né? E a coisa era complicada. Eu estou me lembrando que quando houve o golpe de 64, quer dizer, tiraram o presidente da República de então, etc. O Brasil viveu 21 anos sob uma ditadura militar, e eu estava lembrando, foram períodos de muita dificuldade, né? Mas a gente procurava as brechas, né? Porque o dominador ele é implacável, mas também ele tem as suas frestas, ele tem os seus descuidos, e a gente penetra por ali. De modo que essa convivência, quer dizer, e essa resistência, essa vontade de mudar, essa vontade de colaborar, essa vontade de apoiar, aliada ao que o Daniel trouxe, é que dá força para a gente. Então, nós nunca estamos sozinhos, né? Porque temos sempre gente conosco. Só que, quando houve o golpe em 64, eu estava num treinamento do movimento de educação de base em Fortaleza. Era um movimento da igreja. Eu já vi o seguinte: nós resistimos também ao conservadorismo, o reacionarismo da igreja. E estamos lá dentro até hoje reagindo. Houve esse sopro aí com o Papa Francisco, a gente tenta caminhar por essas brechas e tudo. Mas eu estava num treinamento desse movimento de educação de base, do qual nós fazíamos parte, em Fortaleza. Glória não foi, porque estourou o golpe e não dava para ir, e eu estava sendo acusado lá em Niterói, eu também não podia voltar.
E a coisa foi se complicando, e no dia, veja o risco, hein? Naquela movimentação do golpe, um grupo de companheiros nossos estava no sindicato dos, a categoria dos marítimos. Estavam lá devidamente preparados, né, para resistir. Isso é uma quimera, né? Um bando de 5, 10 estudantes recém-formados e tal, querendo, junto com o sindicato, reagir. Foram lá para casa, né, Glória? Foram lá para casa guardar as armas. Não foi? Lembra? Não tem que fazer de novo, né? Talvez por outro. Eu fico preocupada porque o capitalismo é que é assim, né? O pessoal quer instalar. Minha neta de 5 anos que é só estar no telefone, no celular. Terrível, gente. As ondas lindas, são lindas mesmo, aquela abertura da novela é linda, né? Não sei se alguém já prestou atenção, que mexe com a cultura. Né? Tudo ali é cultura. Tem cultura de todo jeito. Aquela ali é grandiosa, né? Pega várias facetas do brasileiro, da cultura brasileira. É linda. Mas tudo leva a ter mais. Né? A ter mais informação. Você fica pessoalmente desinformado, mas fica com informação do mundo todo. Rapidamente você abre o celular e tem o mundo. Que mundo é esse? Cada um de nós tem que responder. Porque se não ficar aqui conversando, não vai não. Vai não. Que é difícil, também não estou dizendo que é fácil não. Mesmo todo mundo sendo conscientizado e falando, e conversando, fazendo reunião. Ai, não, né? Mas tem que ser por aí, e tem que ser no cotidiano. E às vezes, minha filha, a gente não consegue, o Zoom não aparece, né? Brigando com o Zoom, eu desisti. Brigamos com o Zoom. Eu só queria dizer uma coisa, que eu acho que eu sou a pessoa mais próxima a vocês na contemporaneidade. As idades próximas. E quando vocês relataram as coisas de vocês, eu me senti muito próxima e foi muito bom para mim. Você falou, eu casei em 60, eu casei em 59, e vai lá, e foi. E a ditadura, tudo isso, tudo me lembrou muitas coisas. Foi uma história para mim também, para minha vida. E tem uma coisa que o Márcio falou que foi fundamental. A gente sempre diz, e vamos lá. E eu acho que aqui, junto com a Gisele, eu estou sempre, vamos lá, e vamos fazer, e vamos lá. E a gente, igual, acho que um pouco parecido com vocês, a gente não quer desistir. Né? Então, é isso que nos carrega para frente. Com essa idade mais avançada, a gente está sempre lá, vamos. Dói a perna, não enxerga, putz, mas estamos fazendo as coisas, ia dizer um palavrão, mas guardei. É horrível, mas vamos lá com tudo isso. E eu acho que é isso, essa beleza que vocês trouxeram para a gente. Vamos lá, vamos fazer e fizeram. Isso eu acho bacana. E continuam fazendo. E a gente continua juntos, né, pelo acaso da vida. Não é não? Tem uma Marina por aí, um Arthur por aí.
Estamos juntos e aqui E continuamos tão juntos que o neto dela, Arthur, namora a Marina. Estamos juntos. Eu acho que a gente está chegando no fim do nosso tempo aqui, mas não no fim do movimento que a gente pode fazer. Nunca. Cada um, nunca, né? No seu lugar. Eu só quero concluir, assim, não concluir, mas porque agora a Yara, né? Falando, recuperando esse vamos lá, e também porque assim, acho que uma das grandes armadilhas é a gente achar que determinadas ideias foram ficando desgastadas, né? Porque não há, as coisas se desgastam, mas elas se restauram também, né? Acho que o movimento da vida, da história, ele é cíclico. E a gente que lida com as linguagens, dos vários campos do pensamento, das artes, da cultura de um modo geral, a gente tem esse desafio, né, de restaurar determinadas palavras que foram esquecidas, de lembrar... Latifúndio, camponês... tudo isso vai ficando, né, parece que a gente já sabe, mas a gente não sabe. A gente tem que lembrar. Né? E, sei lá, eu quero só terminar com duas frases que vocês falaram que parecem desgastadas, mas são novas. São novas. Glória, você falou, nós criamos asas para fazer aquilo que nós nunca fizemos. A gente cria asas para fazer aquilo que a gente nunca fez. E você falou, nós nunca estamos sozinhos. Isso parece que a gente sabe, mas a gente não sabe, a gente esquece. Então eu quero agradecer imensamente vocês por terem compartilhado tanto com a gente, terem tido a vontade de topar estar aqui. Um sorriso, é um sorriso. Vamos topar? Agradecendo a vocês, eu também quero agradecer a Cristina Moura, que fez essa ponte nossa com vocês, nossa amiga, parceira de trabalho, e agradecer a todo mundo por ter vindo aqui compartilhar. Obrigado, Yara. Obrigada a vocês. Vamos em frente. Vamos em frente. Bem. Democracia, jovem, liberdade, né? Importante, amor, reconhecimento do outro e da outra, em quaisquer circunstâncias, algumas coisas indispensáveis para que todos nós tenhamos uma vida melhor, né? Vocês têm alguma proposta?